Vídeo dedicado à Ásia. A Ásia segue crescendo. Você está no canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder Araújo. Vamos a mais um vídeo de geopolítica, geoeconomia, geoestratégia. As transações comerciais entre a China e a Indonésia passaram a ser realizadas exclusivamente em yuan e rúpia. O volume de negócios superou os 900 bilhões de dólares, ou seja, indica o quê? Uma redução do dólar, da dependência do dólar. E lá na Malásia, ocorreu aí a cúpula histórica da ASEAN, a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que ultimamente tem estado assim mais ativa do que os BRICS, né? A ASEAN reúne 10 países, veja, a Tailândia, Malásia e Indonésia, inclusive, né? Em conjunto com o Conselho de Cooperação do Golfo, o GCC, Conselho de Cooperação do Golfo, que são 6 nações. Destaque para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, 3 países árabes bastante prósperos, né? Veja, a cúpula histórica da ASEAN foi realizada em Kuala Lumpur. O evento marcou um momento de grande importância aí para as relações trilaterais entre o Sudeste Asiático, o GCC e a China, né? Promovem aí debates sobre o desenvolvimento, comércio em moedas locais, fortalece aí seus laços econômicos, políticos e culturais. Veja que a cúpula destaca aí um diálogo de países, de nações que interagem já há muitos séculos, né? Veja, suas relações remontam às rotas da Rota da Seda, né? Terrestre e marítima, que agora estão revitalizadas no contexto da iniciativa Cinturão e Rota, né? Que é um grande comércio, um grande projeto comercial liderado pela China hoje no mundo. Essa integração reflete uma consolidação do mundo multinodal e multipolar. A ênfase está na cooperação sul-sul, né? Sul da Ásia, o sul global. A Malásia, onde fica lá Kuala Lumpur, né? Anfitriã do evento. Veja, ela se posiciona aí num entroncamento estratégico no Sudeste Asiático. E é uma região aí, vamos dizer, onde você tem as influências chinesa, indiana e malaia, além de estar próxima a Singapura, que é um grande enclave lá, digamos, financeiro, né? A cúpula reforçou a centralidade da ASEAN. Claro que o principal parceiro comercial é a China, e destaca-se ali investimentos significativos do GCC, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, na região. Tailândia, Malásia, Indonésia. Veja, o volume comercial desses países do Sudeste Asiático e Sul da Ásia ultrapassaram os 900 bilhões de dólares em 2024 e vai superar este ano o valor de 1 trilhão cotado aí em dólares, né? Superando em relevância o comércio desses países com os Estados Unidos. Vocês estão entendendo para onde os sinos dobram? Para onde que a flecha aponta, né? Logo, logo, os Estados Unidos estará superado, né? Quer dizer, já está ficando superado, né? Paralelamente, você tem as relações aí entre os países dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e seus parceiros aí, Indonésia, Tailândia e Malásia. A cúpula dos BRICS, programada para julho de 2025 no Rio de Janeiro. Vários observadores têm dito que melhor seria em novembro, mas o Brasil tem tido uma
atuação, uma liderança, digamos, modesta com relação aos BRICS. De qualquer maneira, vai haver a cúpula aí em julho de 2025 no Rio de Janeiro. Então você vai conversar com mais profundidade a questão do comércio entre os membros, né, em moedas locais. Vai se depender mais e mais das moedas locais e menos do dólar estadunidense. Esse é um dos principais objetivos dos BRICS. Isso não quer dizer que eles estão promovendo uma agenda de desdolarização como prega a mídia sionista. Não, na verdade eles estão promovendo uma agenda em moedas locais, né? Esse movimento aí reflete aí o fortalecimento aí dos seus testes econômicos. Começou lá em Kazan, no ano passado, na Rússia, e se vai buscando aí uma cooperação que independa aí do dólar. Bom, então, no cenário geopolítico, nós temos aí também vamos observando aí uma escalada de tensões que envolve a Rússia e os Estados Unidos. Veja, essa semana, então, o presidente norte-americano, que governa cada vez menos, né, o Donald Trump, classificou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como louco, né, e assim ele procura intensificar a sua agenda russofóbica no Ocidente. Veja, não é questão de ser louco. A Rússia está em busca da sobrevivência, né? E como é que você quer fazer a paz na Rússia se você continua enviando armas para a Ucrânia, o senhor Trump? Você está achando que o Putin é bobo? Ele de louco não tem nada. Louco seria quem quer fazer a paz com o outro ao mesmo tempo que arma os seus inimigos contra ele, né? Então essas afirmações aí do Trump, disseminadas aí nas redes sociais, ignoram os ataques ucranianos aí de mais de 1.000 drones contra alvos russos. Ele acha que a Rússia vai fazer a paz porque ele quer fazer a paz? Não, ele quer, na verdade, é tirar a Rússia da esfera de influência da China, né? Então a Rússia aí, ela dá o troco, né? E ela dá o troco de maneira massiva contra infraestruturas ucranianas. Então você não tem aí nenhum cessar-fogo na Ucrânia, como se pensou proceder lá em Istambul, capital da Turquia, e parece que haveria aí um segundo encontro, né, que foi mencionado aí pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, talvez o maior diplomata hoje em atividade no mundo. Mas você sabe, Trump é um indivíduo imprevisível e retórico, né? E além disso você tem a pressão aí do complexo industrial, militar e financeiro e dos setores neocons que não querem de maneira alguma parar este conflito, né? Na verdade, o conflito é mais uma guerra eterna, né? Contraria aí as promessas de campanha do Trump para uma resolução rápida. Portanto, é mais um flatus votis, uma basófia, né? Uma bravata do Trump. O contraste entre o diálogo que se vai construindo lá na ASEAN, na GCC, nos BRICS, no Sul Global, né, exemplificado aí pela cúpula ASEAN-GCC, a volatilidade e o contraste disso daí com as narrativas midiáticas e sensacionalistas ocidentais evidencia realmente quem é que é o adulto, né, na sala, e evidencia também uma mudança no equilíbrio global. Enquanto o Sul Global procura avançar consolidando parcerias econômicas e geopolíticas, o Ocidente vai enfrentando constantes e crescentes desafios internos e externos, marcados por narrativas instáveis e a incapacidade de lidar com a derrota estratégica na Ucrânia. A OTAN está perdendo, o Ocidente está perdendo, os Estados Unidos está perdendo, a Europa está perdendo. E a Rússia mantém lá sua posição firme e sólida. Esse cenário sugere a consolidação do mundo multipolar. No mundo, no mínimo, ele é tripolar, né? Rússia, China e Estados Unidos. E o Sul Global vai desempenhando um papel central no futuro das relações internacionais. Então, fizemos aqui a nossa primeira parte do nosso vídeo. Vamos aqui à segunda parte do nosso vídeo, falar aí sobre a governança global a partir de 2013. Veja, a governança global contemporânea vem passando por uma
profunda reestruturação, marcada aí por mudanças significativas na distribuição e exercício do poder, especialmente a partir de 2013. Esse processo é impulsionado pela ascensão de novos atores geopolíticos, pela competição tecnológica e econômica e pela reconfiguração das alianças internacionais. Veja, falar um pouquinho aí da polarização nos Estados Unidos e o papel de Barack Obama, assunto que eu já abordei num vídeo anterior, mas hoje eu vou me estendendo um pouquinho mais. Veja, a reeleição de Barack Obama em 2012, um marco improvável aí para setores neocons americanos, intensificou a polarização política nos Estados Unidos, particularmente na costa leste. O uso inovador das mídias sociais foi decisivo para sua vitória, marcando o início de uma nova era na comunicação política. A crise financeira de 2008, a crise imobiliária que tinha abalado a economia americana, coincidiu com o início de um declínio relativo e inicial dos Estados Unidos frente à ascensão da China. O Obama implementou uma estratégia de soft power, tanto internamente quanto externamente. Isso contrastava com o neoconservadorismo tradicional, né? Em resposta, você tem o surgimento aí de uma nova direita, que ela é mais religiosa, né? Por exemplo, a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, o neopentecostalismo, os evangélicos, toda aquela coisa televisiva e chique, né? E focada também em questões culturais. Isso capitalizou o poder crescente aí das mídias sociais, especialmente entre 2008 e 2012. Né? Bom, e a elite americana, a elite plutocrática e super rica, composta por indivíduos que têm fortunas superiores a 10 bilhões de dólares, talvez algumas centenas de indivíduos, passa a exercer uma influência muito grande, muito forte, através do Deep State, na política americana. Em 2013, por exemplo, os bilionários adquiriram cerca de 1.600 estações de rádio no interior dos Estados Unidos, consolidando um projeto de mídia social que se expandiu globalmente. Esse movimento reflete a capacidade de uma pequena minoria econômica, mas de grande poder de fogo financeiro, moldar as narrativas e influenciar a política em escala mundial. E agora nós tivemos lá desde 2012 e 2013 a ascensão da China e uma competição cada vez maior na geopolítica. Veja, a China consolida a sua posição como um competidor global. Ela rompe a estratégia, a aliança estratégica com os Estados Unidos, estabelecida desde os anos 70, durante a época do Kissinger. A Belt and Road Initiative, o Cinturão em Rota, né, lançada nesse período de 2012, expandiu a influência chinesa por meio de investimentos em infraestrutura, como portos e ferrovias em diversos países. No Brasil, por exemplo, o comércio de soja com a China se intensificou a partir de 2012, ilustrando a crescente dependência econômica de nações em relação a Pequim. Então a China vem avançando tecnologicamente, superando etapas aí tradicionais de desenvolvimento. Enquanto que o Ocidente dependia de cartões de crédito em 2008, a China já estava migrando diretamente para pagamentos móveis pelo celular via 5G, né? Em 2008, veja, ela já tinha transações por aproximação, né? Em 2012, 13 já se consolidou. Empresas como Alibaba, TZIT e IAT, fundadas nesse período, simbolizam um grande salto tecnológico chinês que desafia a supremacia ocidental em alta tecnologia, inclusive. Né? Em 2024, veja, dados da ONU e da Organização Mundial do Comércio revelaram que 151 dos 193 países membros da Assembleia Geral da ONU possuem maior corrente de comércio, veja, a soma de exportações e importações com a China, do que com qualquer outro país. Veja, no Brasil, 35% das exportações e 25% das importações estão vinculadas à China, superando o comércio com os Estados Unidos, que vem em segundo lugar. Esse domínio comercial confere à China uma influência geopolítica e geoeconômica sem precedentes,
especialmente, como eu falei no início do vídeo, em nações lá da Ásia, como Malásia, Indonésia e também o Vietnã, e também em toda a África. Veja no caso da África, 45 dos 56 países da África dependem economicamente de Pequim. Projetos como o Porto de Xangai, no Peru, remodelado com investimentos aí de 3,5 bilhões de dólares, e a ferrovia bioceânica, que estamos esperando sair do papel, que vai conectar o Brasil ao Oceano Pacífico, ilustram a estratégia chinesa de construir infraestrutura para consolidar sua influência. Esses projetos, aliados à oferta de crédito em yuan, né, como operações aí do swap cambial, como as realizadas na Argentina, reforçam o poder econômico chinês de maneira silenciosa e constante, e contrasta com a abordagem midiática e sensacionalista e de confronto dos Estados Unidos. O chinês trabalha duramente e em silêncio, né? Veja, vamos ver a questão da reconfiguração do Ocidente e a nova divisão global. A governança global atual reflete a formação de dois blocos distintos. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e tem como aliados Austrália, Japão, Coreia do Sul e países europeus. E um bloco liderado pela China, com aliados como Rússia, Irã e nações do BRICS. O conceito de Ocidente transcende a geografia, engloba nações alinhadas cultural e economicamente, enquanto a China vai construindo uma rede de influência com países em desenvolvimento, sobretudo através da construção de infraestrutura e através do comércio de todo tipo de produto, né, e de bens, né. Então, a crise de 2008 marcou o início de uma competição tecnológica e econômica, com a China desafiando o domínio ocidental. Veja, o Ocidente, digamos, clássico, que se estrutura após a Segunda Guerra Mundial e que é mantido após a Guerra Fria, enfrenta agora uma nova realidade. A China, que não era uma potência vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, apesar que a China ela teve grandes perdas, né, quando ela é invadida pelo Japão, né, na Segunda Guerra Mundial. Ela constrói uma rede de poder alicerçada em comércio e infraestrutura, distante do modelo ocidental, que é baseado mais em alianças militares, como por exemplo a OTAN, né? Apesar do avanço chinês, os Estados Unidos ainda mantêm uma superioridade militar bastante significativa. Veja, os Estados Unidos gastam rios de dinheiro em questões militares. O orçamento militar americano, em 2024, atingiu 1 bilhão de dólares. Enquanto que a China, um quarto disso daí, 215 bilhões da China e 70 bilhões da Rússia, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres. A capacidade naval americana ainda permanece pujante e altaneira, vamos dizer, exigindo a soma de 40 marinhas globais para igualar o seu poder de fogo. No entanto, os avanços tecnológicos chineses, como os jatos de última geração, utilizados pelo Paquistão em confrontos com a Índia, indicam uma redução dessa distância tecnológica em várias áreas. A Ucrânia exemplifica as tensões entre esses blocos. O conflito, iniciado em fevereiro de 2022, é descrito como uma disputa entre a OTAN e a Rússia, com a Ucrânia funcionando como um instrumento estratégico do Ocidente. A Rússia, classificada como potência regional por Obama em 2014, busca proteger as suas fronteiras contra a expansão desmedida da OTAN. Veja, a Rússia percebe a presença de armas ocidentais na Ucrânia como uma ameaça existencial. Então não tem o que conversar, Sr. Trump. O senhor não vai conseguir enganar os russos, né? Veja, a crise foi agravada por ações como a assinatura de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e a China em 2020, que desafiou a hegemonia americana e intensificou as tensões geopolíticas. A tentativa de mediação do Papa Francisco, embora simbólica na época, careceu de uma força militar para influenciar diretamente o conflito. Por exemplo, você vê que a ONU não pode fazer nada, o Vaticano não pode fazer nada, e a guerra continua, né? A Rússia, sob Putin, mantém uma postura defensiva, focada na segurança regional, enquanto que a China desempenha um papel de contenção, de moderação, por exemplo, como se deu na moderação do Irã após os eventos de 7 de outubro de 2023, garantindo estabilidade para proteger os seus interesses econômicos. Vamos ver o conceito de bimultilateralismo
e o futuro da governança global. O conceito de bimultilateralismo foi proposto pelo pesquisador indiano Sundar Abaro. Descreve a reorganização da governança global em torno de dois polos de poder, com a China liderando uma rede de influência baseada em comércio e infraestrutura, e os Estados Unidos mantêm a sua hegemonia militar e tecnológica. Mas em várias tecnologias críticas, a China já superou os Estados Unidos. Aliás, eu fiz um vídeo só sobre tecnologias críticas, hein? Procure aí no canal, é bem interessante. As 43 tecnologias críticas, a China provavelmente já detém 39 das 43. A China oferece sempre benefícios tangíveis, né, como aeroportos e portos, e contrasta com a abordagem ocidental, né, que é geralmente moralista, punitiva, sancionadora, de boicote, de ameaça. Né? A China não quer saber de nada disso, ela quer fazer negócio. Então, veja só, os Estados Unidos têm um PIB aí de 29 trilhões de dólares e a China tem 19 trilhões de dólares. No entanto, você sabe, PIB é um tanto quanto artificial, né? Cotar a riqueza de um país pelo PIB, né? Porque se você tem uma concentração de renda atroz, né? O PIB já não significa muita coisa, porque ele não beneficia a maioria da população, né? Ele beneficia uma minoria. No entanto, a China supera os Estados Unidos em agilidade na aplicação de ciência, no desenvolvimento do carro elétrico, na paridade do poder de compra, né? Veja, e a China tem lá uma população já vasta, né, que vive em condições comparáveis à do Ocidente, né? É possível que uns 400 milhões de chineses tenham um padrão de vida acima do médio, né? E você sabe, um país que tirou 1 bilhão de chineses da pobreza, né? E os colocou quase que na classe média, boa parte na classe média. Então a dívida social chinesa aí, no entanto, ainda, vamos dizer, ela tem um chão aí pela frente, né? No médio prazo ela vai igualar e vai superar os Estados Unidos. A governança global, então, está em transformação. A China ascende e desafia a hegemonia ocidental. A competição tecnológica, o poder econômico e as alianças regionais redefinem o equilíbrio global. Os Estados Unidos mantêm superioridade militar e ainda alguma superioridade econômica, e a China vai construindo uma rede de influência baseada em comércio e infraestrutura, e na livre determinação dos povos. E se consolida a posição como vamos dizer, o país do meio e o ator central, hein? Conflitos como o da Ucrânia, o avanço de projetos como o Belt and Road ilustram a complexidade desse novo cenário marcado pelo bimultilateralismo, opondo dois modelos de poder em um mundo cada vez mais polarizado. Veja, então, hoje, na verdade, assim, eu fiz um resumo, né, da situação geopolítica deste momento. Estamos aqui agora com 23 minutos de vídeo. Veja, tive várias discussões aí na internet a respeito das tarifas do Trump, mas o fato é que os países ditos ocidentais, eles estão enfrentando dificuldades, né? Veja, eu vi vários posts aí no X dizendo que o Trump venceu a guerra tarifária contra a China. Será verdade? Veja, vamos analisar um pouquinho. Veja, as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses chegaram ao absurdo de 145%, né? Mas foi agora reduzida para 30%, que inclui uma tarifa básica de 10% e uma tarifa adicional de 20%, relacionada ao consumo de fentanil, né? Como vocês sabem, os norte-americanos, os estadunidenses são os maiores consumidores de tóxicos, de entorpecentes do mundo, né? Essa tarifa de 30% sobre produtos chineses alivia, na verdade, mais o consumidor americano e tem pouco impacto na China. Vocês vejam lá que o comércio que ela faz na própria Ásia já iguala o comércio que ela faz com os Estados Unidos. A China, por sua vez, ela aplica uma tarifa de apenas 10%, que facilita aí para o exportador dos Estados Unidos. Quem vence a guerra tarifária?
Pergunta: quem aumenta os preços do concorrente ou quem facilita a vida para o concorrente? O que vocês acham? Bom, então eu andei criticando o Trump, pois me parece que ele está cantando vitórias em cima de fumaça, né? Veja, mas não são as minhas críticas, veja. As fontes aqui do nosso canal, ela vem dos Estados Unidos, né? Da parte de analistas, por exemplo, do nível de Jeffrey Sachs, Richard Wolff, John Mersheimer, Douglas McGregor, o Sean Fu, o Larry Johnson, o Scott Ritter e outros, né? Então veja, não são as minhas críticas, são as críticas feitas ao Trump pelos melhores analistas. A conclusão é que a China está tendo um PIB crescente, com ou sem sanção do Trump. Ela vai se expandindo em toda a Ásia e África e provavelmente vai se expandir também aqui na América Latina. Esse crescimento é inexorável, enquanto que o PIB dos Estados Unidos diminuiu 0,2% desde que o Trump começou o seu projeto tarifário. Então, o Trump, inclusive, agora ele depende muito aí das eleições legislativas, né? E se ele perder essas eleições, aí, se ele não tiver a maioria, né, dos deputados, o seu mandato estará comprometido, né? Parece que o Trump já não manda mais, né? E nenhuma das suas promessas de campanha se cumpriu, nenhuma até esse momento, né? Vocês vejam lá, o Israel continua cometendo verdadeiros crimes de guerra terríveis contra os palestinos. Quer dizer, o Trump não fez nada a respeito, continua enviando armas para Israel cometer esses crimes. Ucrânia prometeu encerrar a guerra em 24 horas. Quer dizer, já são vários meses aí e a guerra só aumenta, né? E os Estados Unidos, em vez de parar de enviar armas para a Ucrânia, ele não só não parou de enviar armas para a Ucrânia, como ainda está jogando a Europa contra a Rússia, através da russofobia, né? Da sua narrativa de que o russo é um vilão e toda aquela balela que a gente já conhece, né? Então, outra falha do Trump. Também ele disse que ia querer o Canadá como o 51º estado americano, né? E essa semana mesmo, lá o príncipe Carlos III, lá do Reino Unido, o príncipe Charles, que é o rei Charles, né, que sucedeu sua mãe, Rainha Elizabeth II, falou que não, que o Canadá faz parte do Império Britânico, né? Quer dizer, na cabeça do rei, a Inglaterra ainda é um império, embora seja o que restou, uma pequena parte do que restou de um império, né? Então, e a Groenlândia continua sendo da Dinamarca, né? Então, o Trump ele já é refém do Deep State. E a gente pode prever que os democratas vão voltar aí em 2028. E também o Elon Musk acabou pedindo arrego e saiu fora, perdeu um tanto de dinheiro, mandou algumas dezenas de milhares de funcionários públicos de carreira embora. Porque hoje os Estados Unidos vivem uma guinada fascista, né? Uma guinada aí de controlar a narrativa, né? Eu entendo que toda a política do mundo, de maneira geral, ela tende a criar um Estado que protege as pessoas, né? Veja, toda a política, desde a Revolução Francesa, ela é eminentemente de esquerda, né? Sendo a direita, digamos, uma política reativa, que é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E isso pode chegar também ao paroxismo, como se deu no fascismo, no nazismo, e por aí vai, né? E vi também aí na rede social pessoas apostando na restauração da União Soviética. Isso não vai acontecer, pessoal. Quem aposta nisso daí não entende de política, de geopolítica, de história, de filosofia. Veja, nunca se tratou da União Soviética, foi sempre a Rússia, a pátria dos russos, né? Então, precisa entender essas coisas. E o Brasil é um país ocidental. Veja, o Brasil é tão ocidental quanto a Austrália é oriental, ou seja, o Brasil não é ocidental, né? Nós somos latinos, né? Nós somos miscigenados com índios, com negros, somos uma mistura, né? Com uma forte presença de portugueses, né? Então, nós não podemos nos considerar ocidentais, né? Porque a gente está mais ligado ao sul global, aos países emergentes,
aos países em desenvolvimento, aos BRICS e por aí vai. O que não quer dizer que a gente tenha que se dar mal com os americanos, né? Sim, mas os hispânicos também são americanos, né? Os próprios canadenses, né? Bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui. E acho que já está com 30 minutos. Hoje foi um vídeo mais de análise mais formal de geopolítica. Então vamos me despedindo aqui por aqui. Se você chegou até aqui, dá um like no nosso vídeo, faça um comentário, traga um seguidor para o canal Luz do Fim do Túnel, canal de livre iniciativa, livre comunicação, canal da mídia independente, da mídia alternativa. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.